Aqui é Muriel Costa, residente da segunda fase do programa Embarcatec, de software embarcado, e eu vou apresentar a IoT. Então a gente começa aqui no main. Primeiro ele vai inicializar o LED RGB, então ele vai setar cada pino desse RGB como saída. Ele vai inicializar o buzzer, o canal PWM. Ele vai inicializar o pino e qual é o canal, e vai setar a frequência do buzzer. Logo em seguida ele vai inicializar todos os botões, então a gente tem 3 botões basicamente. Um é o botão A, o outro é o botão B e o outro é o botão do joystick. Esse do joystick a gente só está usando para habilitar o upload, entrar em modo de boot cell da placa. Aí a gente em seguida habilita a interrupção dos 3 botões. A gente inicia o PIO para que a gente possa atualizar a matriz de LEDs. A gente inicializa o I2C, porque os 2 sensores que a gente está usando, eles são sensores 2C e também o display da placa. Então a gente tem aqui o I2C1, que só faz o display, e a gente tem o I2C0, que faz os 2 sensores que a gente está usando. É um sensor de temperatura e pressão, e o outro é umidade e temperatura. Então, são esses 2 sensores. Um é o HT20, outro é o BMP280. E a gente inicializa o chip Wi-Fi da placa. E dependendo do status a gente vai mostrar uma cor de LED, né? Então, se foi com sucesso a gente vai mostrar o verde, se não o vermelho, enfim. Logo em seguida a gente faz a conexão com o Wi-Fi e aguarda um timeout. Caso não exista a conexão, é mostrado também o erro em forma de LED, né? Então a gente passa o SSID da rede e a senha, que aqui estão definidos no código por meio de defines, de constantes. Logo em seguida a gente mostra na tela onde que está conectado, né? Qual que é o IP do servidor que foi conectado. Então a gente salva isso aqui numa variável para mais futuramente a gente mostrar. Então, porque ele mostra assim, né? Então ele mostra o IP do servidor, onde está conectado para que a gente possa acessar nossa página, onde ela está hospedada aqui no servidor web da própria placa. A gente inicializa o servidor HTTP e a gente atualiza o estado do display e inicializa o HTTP server. E na rotina a nossa rotina de nosso ciclo, né? A gente tem aqui o pooling do chip Wi-Fi, que é necessário, e a gente tem a leitura dos 2 sensores, que isso aqui é cíclico, fica a todo momento a gente faz a leitura, e a gente faz o tratamento, a conversão para valores legíveis, e dependendo se o valor está dentro dos limites que a gente estabelece na placa, dependendo se está ou não, ele vai mostrar aqui se está ok a condição ou se está com problema, né? Então é o requisito da atividade. E logo em seguida ele atualiza o display. Então vamos dar uma olhada nessas funções um pouco melhor, para a gente entender mais a fundo. Aqui basicamente é o body do HTML da nossa página web. Eu vou estar mostrando ela daqui a pouco. A gente tem aqui as funções que setam o PWM do buzzer, configura a frequência. Então toda aquela parte de inicialização que eu mostrei no início do vídeo, as funções delas estão aqui. A gente tem aqui o cálculo de altitude a partir da pressão pelo sensor, né? Então toda uma parte mais de cálculo está aqui. A gente tem a parte da leitura de fato do sensor de temperatura e pressão. Então a gente chama aqui a função que está dentro do arquivo C do BMP280C, onde ele retorna, e a gente passa aqui onde vai ficar um ponteiro para onde vai ser atualizado o valor, e ele basicamente retorna
atualizando no endereço de memória que a gente passou. A mesma coisa para o HT20, a mesma coisa, a gente passa qual que é a porta do I2C que ela tá ligado e a gente passa o endereço de memória da nossa struct, né, onde vai ser atualizada. E a gente tem essa update final sensor values, onde é de fato feita a conversão final dos nossos valores, já com offset e tudo mais. E essa é um refresh display que vai ficar a todo momento atualizando o nosso display com as informações, né? Então, o que está acontecendo ali? Qual que é a temperatura, qual que é o dado da estação, qual que é o IP do servidor, enfim. A gente tem aqui atualizar o display, então basicamente ele vai, se está em condição de alerta, vai mostrar um X em vermelho, se está tudo ok, mostrar uma exclamação em vermelho, se está tudo ok, ele mostra um símbolo de ok verde. Tem esses dois condicionais. E aqui onde ele lida com a interrupção do botão, né? Então, basicamente é isso. Eu vou mostrar agora funcional, né? A parte funcional dele. Essa aqui é a estação meteorológica, o servidor web. Você vê aqui que está tudo ok por enquanto na placa. Eu vou simular aqui a parte de não estar ok, né? Então, por exemplo, a umidade relativa ela está em 68. Eu vou colocar a mão aqui que eu consigo alterar a umidade. Ó, aumentou, tá vendo? 70 e pouco. Aí ela já não tá mais ok, ó. Ela começou a ficar vermelha. Por quê? Porque a umidade máxima é 70. Então, se passar de 70, ó, tá 69, tá quase no 70. Então, ó, vou afastar um pouquinho. Se passar do 70, ela vai ficar vermelha, ó. Então, ela tá respeitando aqui os limites. Agora, ela tá em 68. E o que eu posso fazer também é colocar aqui, ó, 50 como umidade máxima. Aí, sem que eu tenha que mexer no sensor, se eu clicar em salvar limites, ó, já ficou vermelho. Mesmo estando abaixo de 70, que era o último limite, né? Mas eu vou voltar aqui para 70, que é o que estava antes. Aí ele já volta a ficar verde. Então a gente tem aqui todos os offsets, a gente tem aqui a leitura de altitude, de temperatura, de pressão atmosférica, e a gente pode aqui calibrar os sensores. Então a gente tem os offsets, a gente tem offset de umidade e tem os limites. Eu vou estar mostrando aqui o que ele mostra no display, as informações do servidor web. A gente tem aqui informações de umidade em tempo real e a gente tem informações também de temperatura. Então ele oscila. A gente tem também dados do local, então a gente tem a altimetria e a pressão. Então, basicamente esse aqui é o meu projeto e ele também atende os requisitos de responsividade. Então, se a gente está numa tela maior, ele permite que os cards fiquem um ao lado do outro, mas se a gente for diminuindo, ele faz com que os cards caibam na tela, até chegar ao ponto de que apenas um por vez é mostrado. Então, se for uma tela mobile, por exemplo, vai acontecer isso daqui, vai ficar um embaixo do outro. Se for uma tela um pouco maior, ela já começa a expandir.